56. Martial Arts System. Capítulo 246, Sala Secreta. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado em algum lugar no estádio. E por favor, misericórdia. Um jovem com o rosto pálido e cheio de desespero tentou implorar por misericórdia. Mas um jovem de cabelos pretos na frente dele não se importou e brandiu sua espada, que cortou a cabeça do jovem com perfeição. Isso é muito chato. Dark coçou a cabeça e olhou para o smartwatch em seu pulso. 9:31:29. Eliminações: 8. Classificação: 2. Lutadores restantes: 82. Ele estava parado em um corredor com paredes sendo destruídas em pedaços e cadáveres de homens e mulheres jovens espalhados pelo chão. Ele chegou aqui tarde, mas houve uma briga entre pelo menos 10 dos lutadores. Por algum motivo, este lugar parecia muito lotado. Dark olhou ao redor do lugar com curiosidade. Não havia portas ou cômodos, mas pelas rachaduras da parede, ele viu algo. Dark se inclinou mais perto da parede e, pelas rachaduras, viu algo dentro dela. Dark chutou a parede em pedaços e finalmente viu o que havia lá dentro. Era um quarto escondido. A sala era completamente branca, com uma pequena mesa no centro da sala. Havia também 4 câmeras nos cantos da sala, e todas elas estavam filmando aquela mesa. Dark entrou na sala e caminhou despreocupadamente em direção à mesa. A mesa tinha uma pequena caixa de madeira com entalhes. As esculturas formavam uma espécie de imagem dos indivíduos na caixa. Dark curiosamente o pegou, e instantaneamente a sala branca se tornou vermelha, e um bip ensurdecedor ecoou pela sala. Bip. Bip. Que porra é essa? Dark tapou os ouvidos e rapidamente tentou sair da sala, mas de repente a parede destruída de onde ele veio foi reparada instantaneamente. Dark arregalou os olhos em choque e tentou chutar a parede para fazê-la cair em pedaços, mas nada funcionou. Na sala dos espectadores. Ah, ele encontrou, disse Leprechaun com um pequeno sorriso. O que é isso? Me perguntou com uma cara questionadora. É o removedor de limite de poder. Leprechaun disse com um sorriso no rosto. Todos, exceto Arquintim, pareceram surpresos. Por que você colocou isso aí? Me perguntou. Era para dar outro desafio para os outros. Leprechaun apertou o botão vermelho na frente dele e disse calmamente. Lutadores. Olhem para seus smartwatches. Essa é a localização do Power Limit a remover. Aquele que conseguir segurá-lo até o final ganhará 10 eliminações extras em seu nome. Agora entendo. Ali sorriu. Porra, agora Dark está fudido. Rijun gritou. Seu rosto ainda estava dolorido após a experiência dolorosa de ter suas 2 pernas baleadas. A sorte faz parte da força de alguém. Leprechaun cruzou os braços e sorriu. É hora de ver se Dark tem esse tipo de sorte. Dark olhou para o smartwatch e havia 2 pontos apitando nele. O primeiro ponto era azul, o que significa que era a posição de Dark, enquanto o ponto vermelho deveria ser o local com o Power Limit a remover. Mas os pontos de Dark estavam no mesmo lugar, tornando a cor roxa. Ah! Dark riu e olhou para a caixa de madeira em sua mão. Estou ferrado. Ele olhou para a parede, que não podia ser quebrada. Dark olhou ao redor da sala, tentando encontrar outra saída, mas não havia portas ou pontos fracos nas paredes ou no teto. Ele estava completamente preso e tinha um palpite de que só conseguiria sair quando outros lutadores chegassem em seu local. Estou numa enrascada. Dark tentou colocar a caixa de madeira nos bolsos do short, mas era grande demais. Mas mesmo assim ele a enfiou com força, o que fez um grande volume em seu bolso. Ele tentou mover os membros, mas eles estavam bem rígidos, mas ele não pareceu se importar. Tudo bem. Ele girou a espada ao redor de si e apontou-a para a parede de onde ele veio. Pode vir. Ishiro abriu os olhos meio grogue depois que o som alto dos alto-falantes o acordou. Removedor de limite de energia. Ishiro olhou para o smartwatch e viu o ponto vermelho a alguma distância dele. Acho que tenho que ir lá. Ele se levantou e esticou os músculos dormentes. Ele se levantou e saiu da sala. Deu uma olhada no bar luxuoso e viu que estava completamente em chamas. A fumaça já estava entrando pelos corredores,
deixando a visão muito embaçada. Ishiro olhou para o smartwatch e, felizmente, o ponto vermelho estava na outra direção e ele não precisou seguir um caminho mais longo. Ele estalou os dedos e começou a correr pelos longos corredores. Havia dezenas de outros sons ecoando nos corredores, mas eram ruídos bem distantes. Ishiro corria lentamente com a brisa calma do vento, fazendo seus lindos cabelos negros balançarem suavemente no ar. Bum! Mas então, uma figura atravessou uma parede e caiu no chão na frente dele. Era uma jovem com hematomas cobrindo seu hematoma e a luz saindo de seus olhos. Ela morreu rapidamente com o rosto cheio de arrependimentos. Outra figura saiu da parede e olhou para a jovem com desdém. Era um jovem de cabelos loiros. Ele virou a cabeça para Ishiro e arregalou os olhos em choque. É você. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Ishiro. Lucius. Lucius estalou a língua e começou a recuar levemente. Não precisamos lutar. Outros receberão o power limite a remover. Ishiro estalou os dedos e disse, não importa. Tenho 9 horas para conseguir. Tenho tempo de sobra para entreter você. Pense 2 vezes antes de fazer qualquer coisa estúpida. Lucius gritou com o rosto pálido. Ele tentou esconder seu braço machucado, mas Ishiro já estava ciente disso. Afinal, foi ele quem causou isso. Ishiro desembainhou suas espadas e disse, isso não é pessoal, mas você parece estar no nível 1. Lucius fez uma careta e olhou para o smartwatch, que mostrava suas 9 eliminações e classificação 1. Mesmo ferido, ele conseguiu matar muitos, mirando nos mais fracos. Na festa, ele já tinha notado todos que eram mais fracos e mais fortes. Esse era o plano dele, matar os mais fracos e se esconder dos mais fortes. Mas agora, ele está sendo alvo do mais forte. Martial Arts System. Capítulo 247. Fique longe da loucura. A RGH Lucius foi empurrado para trás com o braço tremendo de dor. Ele estava segurando um par de adagas, mas os golpes de espada de Ishiro quase os quebraram. Ishiro olhou para as espadas e deu de ombros. Eu realmente preciso melhorá-las. Lucius agarrou as adagas com mais força e apontou-as para Ishiro. Estou avisando, isso é um erro. Duvido muito. Ishiro bocejou e continuou, afinal, sou um homem irracional. Lucius estalou a língua e tirou um item do bolso. HMM. Ishiro franziu a testa e olhou para o item. Era um pequeno item parecido com uma garrafa, mas os olhos de Ishiro se arregalaram rapidamente. Lucius jogou o item no chão, e ele explodiu instantaneamente. Uma espessa nuvem de fumaça surgiu ao redor de Lucius, o que tornou impossível ver sua figura. Tentando fugir? Não é possível. Ishiro gritou e entrou na nuvem de fumaça. Ele não conseguia ver nada, mas balançou a espada na frente dele e sentiu sua espada batendo em algo. O grito de Lucius foi ouvido, mas seu grito de dor estava se tornando mais distinto a cada momento. TSK. Ishiro estalou a língua e deixou a nuvem de fumaça. Havia um tom de sangue em sua lâmina. Consegui arranhá-lo. Ele colocou as espadas de volta nas bainhas e começou a correr pelos corredores. Lucius não lutará pelo power limite a remover por enquanto. Isso facilita as coisas. Porra. Lucius gemeu de dor após conseguir escapar. Ele estava atualmente escondido em um armário de limpeza com sua perna sangrando muito. Ele olhou ao redor das prateleiras e, por sorte, conseguiu encontrar papel. Ele pressionou seu ferimento sangrando e usou as técnicas de salvamento que havia aprendido com Rijun. Logo, o sangramento parou, mas a dor era mais do que óbvia. Arg. Lucius enxugou o suor frio da testa e olhou com ódio para a câmera. Seu ódio está queimando forte. Ele odeia cada VIP e cada imperador e monarca sem rank que estava assistindo. Mas ele também odeia Ishiro por machucá-lo. Seus olhos estavam lentamente ficando mais vermelhos enquanto a raiva queimava forte dentro dele. Ishiro parou de correr e entrou em um corredor, onde havia uma dúzia de cadáveres espalhados no chão com paredes destruídas. Havia um buraco na parede, que mostrava a sala branca e brilhante com uma única mesa, mas não havia ninguém à vista. Ishiro olhou para o smartwatch e viu o ponto vermelho se afastando de sua posição atual. Sem mais delongas, ele correu atrás do ponto vermelho, mas imediatamente depois de fazer isso, uma figura apareceu da sala branca e brandiu uma espada em sua direção. Ishiro calmamente moveu suas espadas como um bloqueio e facilmente bloqueou o golpe de espada do atacante furtivo. O atacante furtivo era um jovem com um olhar cruel no rosto.
Suas veias estouraram em seus braços e testa enquanto ele tentava empurrar a espada para frente desesperadamente, mas a destreza física de Ishiro o sobrepujou. Ishiro simplesmente se moveu e empurrou suas espadas para frente, o que fez o jovem que o atacou deslizar para trás. Droga! O jovem sabia que não era páreo para Ishiro. Ele imediatamente começou a correr, mas então uma dor aguda atingiu sua perna e ele caiu no chão. Ele gritou e olhou para sua perna. Ele viu uma adaga atravessando sua perna. Atravessou seu osso, o que fez todos os nervos do seu corpo gritarem de agonia. Ishiro apareceu ao lado dele e balançou sua espada. A espada cortou o pescoço do jovem como se fosse um pedaço de manteiga. Bip bip, 92.062.00, eliminações, 5, classificação, 6. Lutadores restantes, 79. Ishiro colocou as espadas de volta na bainha e começou a correr atrás do ponto vermelho. Ele deu uma última olhada em todos esses corpos no chão. Em sua vida anterior, eles ainda estariam no ensino médio aproveitando a juventude ou sofrendo. Ele sofreu na escola, porque nunca se interessou em estudar. Ele também era diferente dos outros, o que o tornava alvo de valentões. Mas isso não terminou bem para os valentões. Alguns ossos quebrados e eles começaram a lamber seus pés. Mas ele ainda estaria na escola, em vez de participar de algum torneio mortal no submundo, mas este mundo é muito diferente. Ishiro ponderou o que os rapazes e moças pensavam sobre esse torneio. Eles achavam que era tão bagunçado quanto ele pensava. Ou isso é realmente normal neste mundo? Como o sistema disse. Matar é normal neste mundo. Mas parecia depois de viver 43 anos em um mundo onde matar é um dos piores crimes que você pode cometer. Mas, neste mundo, é um dos crimes leves. Um dos piores crimes tem a ver com mutatebeasts. Elas são entidades que podem causar destruição de espécies humanas, e é por isso que ninguém está levando isso de ânimo leve. Ishiro desviou o olhar e continuou correndo em direção ao ponto vermelho, mas quando olhou para o smartwatch, ele viu o ponto vermelho vindo direto em sua direção. Ele imediatamente tirou as espadas das bainhas e olhou para o corredor mal iluminado à sua frente. Logo, um som de corrida apareceu na frente dele. A primeira coisa que Ishiro viu foi um jovem de cabelos pretos correndo com o rosto pálido, mas então ele viu aquele que o estava perseguindo. Era uma jovem com um corte de cabelo estilo duende e um rosto adorável. Era Kira. Ishiro franziu a testa e se perguntou por que Dark estava fugindo, se ele é um dos mais fortes, pelo menos no papel. Dark viu Ishiro e imediatamente gritou, essa vadia é louca. Ishiro olhou para Kira e viu o sorriso sádico em seu rosto. Ah, foda-se isso. Ishiro se virou e começou a correr. Filho da puta, me ajude a lidar com essa vagabunda. Dark gritou com a voz enfurecida. Não, uma coisa que aprendi na minha longa vida é não ter nada a ver com mulheres loucas. Ishiro gritou e acelerou o passo. O sistema decidiu ficar quieto. Martial Arts System. Capítulo 248. Atuação. Dark deu um pequeno sorriso. Boa sorte com isso. Ele assumiu uma posição de arremesso e jogou algo em Ishiro. Ishiro pegou uma caixa de madeira e instantaneamente a atenção de Kira se voltou para ele. Ela mudou os alvos e começou a correr atrás de Ishiro. Por que diabos você está atrás de mim? Ishiro gritou. Você está carregando Power Limite a remover, idiota. Dark sorriu e acenou com a mão. Ishiro olhou para a caixa de madeira com uma cara de surpresa. A caixa de madeira era bem simples, mas continha algo incrivelmente valioso. Kira balançou sua espada, que estava a apenas alguns centímetros de cortar o pescoço de Ishiro. Droga! Ishiro desembainhou uma de suas espadas e a balançou em direção à espada que se aproximava. Suas espadas se chocaram, mas Kira imediatamente fez outro golpe. Ela avançou sem se importar com sua segurança. Em vez disso, ela tinha apenas um propósito: matar seu oponente. Ishiro facilmente desviou dos golpes de espada porque sua maestria com a espada era um nível maior que a de Kira. Mas Kira não pareceu se importar e seguiu em frente, mas mesmo sua força física não era nada especial. Ishiro franziu a testa e se perguntou o que ela estava tentando fazer, mas então a viu dando uma pequena piscadela. Ela não está planejando me matar. Não. Ela está fingindo a luta. Ishiro não mudou sua expressão e continuou desviando dos ataques. Ele também começou a agir como se estivessem tendo uma luta de vida ou morte,
mas seus golpes de espada não eram perigosos. Kira levantou a perna e tentou enfiá-la no tronco de Ishiro, mas ele bloqueou facilmente com a própria perna. Ele usou o impacto do chute para se impulsionar para trás. Kira enxugou as gotas de suor de sua testa delicada e respirou fundo enquanto olhava para os belos traços de Ishiro. Porque o professor disse para poupá-lo. Estou curiosa, mas tenho minha própria missão. Ela se virou e começou a correr na direção oposta. Ela deu uma última olhada em Ishiro e continuou sua corrida depois. Onde você está indo? Dark gritou com descrença. Discriminação de merda. Você parecia querer me machucar tanto, mas não esse garoto bonito. Injusto de merda. Kira olhou para ele com um olhar cheio de desdém. Dark observou correndo boquiaberto. Eu não entendo malucos. Ele virou o corpo, mas não viu Ishiro em lugar nenhum. Volte. Você tem meu power limit a remover. Dark começou a correr furiosamente atrás do ponto vermelho, mas quando ele olhou para o smartwatch, o ponto vermelho se movia com tanta velocidade que seria impossível para um ser humano. Porra! Ele xingou e caiu no chão. Meu removedor de limite de poder. Eu vou pegá-lo de volta. Na sala dos espectadores. Porque ela foi embora. Hee-jun franziu a testa enquanto olhava para Elina. Os VIPs pareciam descontentes por não poderem assistir a uma luta mortal entre indivíduos de nível ouro. Leprechaun também olhou para Elina, que parecia muito composta. Faltam 9 horas. Elina disse calmamente enquanto tomava um café. Qual o sentido de carregar o power limit a remover tão cedo? Ela será o único alvo dos outros. Atualmente, os mais fortes estarão carregando o power limit a remover. Então Kira está esperando os mais fortes serem eliminados pelos mais fracos que se juntam contra ele. Ah! Os VIPs assentiram em compreensão. Ali assentiu. Além disso, o portador do power limit a remover provavelmente continuará fugindo e não se concentrará mais nas eliminações. Pode haver poucos lutadores que ainda ultrapassarão a contagem de eliminações do portador do power limit a remover. Todos concordaram com a cabeça, entendendo. Leprechaun sorriu e assentiu. Este é um evento baseado em estratégia. Afinal, parece que alguns dos lutadores também se uniram, o que era nosso objetivo desde o início. Dessa forma, os mais fracos também têm a chance de vencer. Eles só precisam ser espertos para conseguir companheiros de equipe confiáveis. Mas se eles forem muito estúpidos e orgulhosos para não reunir companheiros de equipe, eles podem morrer. O mundo não precisa de mais idiotas. Todos assentiram e olharam para o limite de tempo, que finalmente ficou abaixo de 9 horas. Meia hora depois. Uf! Uf! Ishiro se apoiou na parede enquanto respirava fundo. Ele estava correndo sem parar por mais de meia hora. Isso não vai funcionar. Não consigo continuar correndo 9 horas sem parar. Deve haver um jeito melhor. Ishiro coçou a cabeça, e então uma lâmpada ilusória apareceu acima de sua cabeça. Espere. E se eu conseguir defender um pequeno caminho? Talvez eu consiga sobreviver, e talvez eu conheça o lugar perfeito. Ishiro sorriu e começou a correr em direção à sala, onde dezenas de portas e escadas para o telhado estavam localizadas. Ele memorizou todos os caminhos que percorreu e encontrou facilmente o caminho até aquela sala. Ele ignorou as portas e correu as escadas até o topo, onde uma porta de metal estava localizada. Ele entrou no telhado rapidamente e fechou a porta de metal atrás. Ele tirou uma de suas espadas da bainha e enfiou bem fundo na fechadura da porta de metal. Isso não vai aguentar. Mas vai parar em algum momento. Ishiro murmurou e subiu até o topo do pequeno prédio, que mostrava claramente a entrada do telhado. Este local não é bom apenas para localizar o inimigo. Mas o ponto vermelho também não mostra em qual andar ele está. Há mais de 5 andares diferentes e também um terraço. O ponto vermelho só informa a posição geral, mas não em qual andar ele está. Um dos mais espertos descobrirá onde ele está, mas ele não se importa. Ishiro também olhou ao redor do telhado. Pode haver outros escondidos lá, e pode haver outras entradas para o telhado, mas ele pode ver claramente a área de 100 metros ao seu redor. Ninguém pode atacá-lo furtivamente, o que torna a sua posição excelente, mas outros podem se unir contra ele. Mas ele também encontrou uma solução para isso. Mas ele espera que não haja uma formação de 5 lutadores porque isso quase o força a sair de sua posição confortável. Martial Arts System. Capítulo 249. 3 jovens. Ele deve estar lá.
Um jovem com cabelos castanhos comuns murmurou enquanto olhava para a porta de metal na frente deles, com uma lâmina de espada atravessando a fechadura da porta. Havia dois outros jovens ao lado dele. Ambos tinham um olhar cruel no rosto enquanto olhavam para a porta de metal. O objetivo deles era obter o Power Limit a remover, mas depois disso, a questão é quem obterá o Power Limit a remover. Cada um desses jovens quer o removedor de limite de poder para si mesmo e não estão dispostos a deixar que mais ninguém o tenha. Essa é outra fraqueza dessas equipes. A maioria quer vencer e voltar para suas famílias com orgulho, mas para isso, eles precisam do Power Limit a remover. A maioria dos lutadores neste torneio são párias de suas famílias, cujas vidas não importam muito. Suas famílias praticamente os enviaram para a morte. Há poucos ases de algumas das famílias mais fracas, e eles estão correndo grandes riscos ao enviá-los. Mas isso por si só diz muito sobre a importância do Power Limit a remover. Vamos matá-lo. O que estamos esperando? Um dos jovens perguntou impacientemente. Ele tinha cabelo preto curto e olhos pretos. Seremos alvos se chegarmos cedo. E aquele que tem o removedor de limite de poder deve ser forte. O jovem de cabelo castanho disse. O terceiro jovem tinha cabelos loiros com cicatrizes ao redor das bochechas. Quão forte ele pode ser? Ele está se escondendo como um rato. O jovem de cabelos castanhos cerrou os dentes. Tolos. Vocês dois estão tão ansiosos para morrer? Tudo bem então. Vou pegar aquele Power Limit a remover e mostrar para minha família que eu sou o gênio top da família e não meu irmão mais novo de merda. Tudo bem. Vamos destruir a porta e fazer um ataque rápido. Ele disse enquanto os dois jovens ao lado dele assentiam. Eles foram até a porta de metal, e o jovem de cabelos pretos chutou a porta, o que só fez um som de bão, mas a porta nem se moveu. Precisamos pegar a espada primeiro. O jovem de cabelos castanhos gritou. Então faça você. Nós não somos seus escravos. O jovem de cabelos pretos gritou com raiva. TSK. O jovem de cabelos castanhos estalou a língua com irritação. Ele foi até a lâmina e tentou empurrá-la para longe, e quando isso não funcionou, ele tentou puxá-la, mas nenhuma das duas coisas funcionou. Deixe-me fazer isso. O jovem de cabelos pretos o empurrou para o lado. Inútil pra caralho. Não é de se espantar que sua família tenha te abandonado. O jovem de cabelos castanhos tinha os olhos ficando mais vermelhos de raiva, e suas mãos começaram a tremer. Ele realmente queria enfiar sua espada tão fundo na garganta do jovem de cabelos pretos que ele começaria a cagar pedaços de metal. O jovem de cabelos pretos arrogantemente apontou sua espada em direção à lâmina, que estava presa na porta. Ele fez um grande movimento de corte e balançou sua espada em direção à lâmina. Ele tentou quebrar a lâmina da espada, o que tornaria a remoção da espada muito mais fácil. Ele tinha um sorriso confiante no rosto. Mas seu sorriso logo congelou quando sua espada colidiu com a lâmina. A lâmina de sua espada quebrou e voou para o teto, enquanto a espada, que estava presa na porta, saiu completamente ilesa. Do que é feita essa espada? Ele gritou em choque. O jovem de cabelos castanhos começou a rir. Foi isso? Que decepção! O jovem de cabelos pretos olhou para ele com um olhar enfurecido, mas também com um toque de constrangimento. Então faça isso. Ah! Certo, você falhou ainda mais miseravelmente. O jovem de cabelos castanhos cerrou os punhos enquanto sua mão começava a se fechar no punho da espada. Chega. O jovem loiro disse, eu sei o que devemos fazer. Os dois jovens que estavam discutindo há apenas um segundo viraram a cabeça para o jovem loiro. O jovem loiro tocou a parede e sorriu. Ele levantou a perna e arrebentou a parede com a perna. Não precisamos sair pela porta. Podemos seguir nosso caminho. Ele sorriu e olhou para o jovem que estava assentindo. Eles começaram a abrir caminho e logo entraram no telhado. Bem, então. Onde está aquele filho da puta? O jovem de cabelos pretos olhou para seu smartwatch e viu o ponto azul, mas também viu o ponto vermelho. Mas estava bem atrás deles. Não acho que ele esteja aqui. O jovem de cabelos pretos disse e continuou. Diz que o ponto vermelho está bem atrás de U. Suas palavras foram interrompidas quando algo metálico perfurou sua garganta. Os dois jovens viraram suas cabeças e arregalaram os olhos em choque. Eles viram o jovem de cabelos pretos morrendo instantaneamente, enquanto outro jovem de cabelos pretos apareceu, mas ele parecia muito diferente daquele que morreu apenas um segundo atrás.
O novo jovem de cabelos negros gritou a palavra forte, enquanto sua presença por si só fazia todos pensarem sobre o sentido da vida. Os dois jovens começaram a recuar lentamente enquanto Ishiro se aproximava lentamente deles. Nós viemos aqui para nos esconder. O jovem de cabelos castanhos disse com uma cara de desculpas. Nós não sabíamos que havia alguém aqui. Peço desculpas se o incomodamos. Ele fez uma reverência enquanto gotas de suor escorriam por seu rosto de aparência comum. O jovem loiro também se curvou. Ele é esperto. Talvez possamos usar a pena para sobreviver a essa confusão. Ishiro coçou o pescoço. É mesmo. O jovem de cabelos castanhos sorriu e assentiu. Nós iremos embora. Peço desculpas mais uma vez. Ishiro cantarolou, e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Eu ouvi sua conversa. Talvez você não devesse ter gritado tão alto. O jovem de cabelos castanhos empalideceu. O jovem loiro ficou imediatamente irritado. Retirou o que disse. Você é um idiota. Ele gritou internamente. Porra. O jovem de cabelos castanhos desembainhou sua espada e a balançou em direção a Ishiro, mas então sentiu algo formigando em seu braço. Ele virou a cabeça em direção ao braço que usava para segurar uma espada e arregalou os olhos, aterrorizado. O braço dela estava faltando. Martial Arts System. Capítulo 250. Figuras do Rei. Arg. O jovem começou a gritar enquanto caía no chão em agonia. Seu braço pousou na frente de Ishiro, enquanto seu rosto continuava calmo como sempre. O jovem loiro empalideceu. Ele se virou e começou a correr, mas conseguiu dar alguns passos antes de parar e sua cabeça cair dos ombros. O jovem de cabelos castanhos tentou estancar o sangramento com o rosto cheio de desespero. Por favor, misericórdia. Você teria me dado misericórdia se eu estivesse na sua posição? Ishiro perguntou com uma expressão calma. Eu faria. Eu não tenho certeza sobre esses dois, mas eu teria poupado você. O jovem de cabelos castanhos disse com um olhar suplicante. Eu tenho um ótimo olho para as pessoas. Ishiro se agachou na frente dele e disse. E eu tenho certeza que você seria o primeiro a enfiar a espada dele dentro do meu torso. Você não se importaria se eu implorasse? Não. Eu te pouparia. Ele tentou fazer Ishiro mudar de ideia. Mas então Ishiro enfiou sua espada na cabeça do jovem de cabelos castanhos. Se você fosse honesto, eu teria poupado você. Ishiro limpou sua espada e a colocou de volta nas bainhas. Bip bip, 8 e 27:40. Eliminações, 8+10. Classificação, 1. Lutadores restantes, 71. Na Terra Fria. Azura olhou para a bolsa na frente dela com as bochechas coradas. Havia alguns itens dentro da bolsa, o que a deixou animada e tímida. Você tem certeza? Alena perguntou com as bochechas tingidas de rosa. Por algum motivo, Azura queria ir às compras com ela, e ela estava mais do que feliz em acompanhar sua querida filha. Mas os itens que eles compraram não eram algo que ela pensava que eles iriam comprar. Azura queria a opinião dela, e foi uma das experiências mais embaraçosas para ela. Tenho certeza de que depois que Ishiro voltar, eu me tornarei uma mulher. Azura sorriu e escondeu a bolsa debaixo da cama. Ela olhou para Lena e sorriu timidamente. Obrigada pela ajuda, mãe, e não. Conte ao papai. A Lena mordeu o lábio e assentiu. Eu não vou. Ele provavelmente mataria Ishiro. HMPH. Azura cruzou os braços. Ele precisa passar por cima do meu cadáver. A Lena estava suando. Eu me pergunto o que aconteceu com minha filha tímida e doce. Ela às vezes é bem assustadora. Azura riu e olhou para a foto em seu telefone. Eu me pergunto o que ele está fazendo atualmente. O torneio deve estar em andamento. Bons sonhos. Hoje foi um dia e tanto, disse Alena com um sorriso irônico e saiu da sala. Tchau, mãe. Azura disse alto e corou mais uma vez. Azura, você será uma mulher em breve. De volta ao estádio. Uma figura de cabelos pretos subiu lentamente as escadas que levam ao telhado. Seu rosto era bastante atraente, e sua estatura corporal era atlética. Ele deve estar aqui. Dark pensou furtivamente enquanto olhava para a espada na porta de metal e para a parede quebrada. Ele olhou para o smartwatch e viu o ponto vermelho a alguma distância. Aproximadamente 200 metros de distância de sua posição atual. Ele se movia furtivamente no chão sem fazer o menor ruído. Assassin's Style, Passos da Morte,
Esta é uma das técnicas que ele aprendeu com Longeo. Ela permite que ele se mova furtivamente, mas este movimento não pode ser usado enquanto corre. É por isso que as técnicas de Ishiro são milhas melhores. Ele entrou no telhado e olhou na direção onde estava o ponto vermelho, mas então ouviu o som de algo se aproximando do seu pescoço. Dark rapidamente colocou sua espada no caminho, mas algo incrivelmente rápido colidiu com sua espada, fazendo voar em direção a uma parede próxima. Colidir ele atravessou a parede, mas rapidamente se levantou e olhou para seu agressor e ficou chocado ao descobrir a identidade dele. Era Ishiro. Ishiro olhou para Dark com um sorriso divertido. Você está tão ansioso para morrer? Como você está? Dark olhou para o smartwatch e viu o ponto vermelho em um local completamente diferente. O ponto vermelho apenas informa a localização do removedor de limite de poder. Ishiro mostrou seu corpo. Eu não o tenho. Mas alguém pegou? Dark pareceu chocado, mas Ishiro balançou a cabeça. Ele apontou para um dos prédios. Eu me escondi no prédio. Ah! Dark estalou a língua. Bastardo sorrateiro. Ishiro sorriu inocentemente. Você está planejando lutar por isso. Dark bufou e tirou os destroços da parede. Você está planejando me deixar ir? Ishiro deu de ombros. Provavelmente não. Você é uma ameaça. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Dark. Posso não parecer, mas aprendi 50% das técnicas da Liga dos Assassinos. Oh! Ishiro levantou uma sobrancelha. Isso deveria ser uma boa conquista. Dark parecia orgulhoso do fato. Sou o mais jovem na história da Nightfleet que aprendeu 50% das técnicas da Liga dos Assassinos, e isso me tornou um dos candidatos a se tornar um membro principal da Liga dos Assassinos. Ele girou sua espada ao redor dele, e seu corpo instantaneamente ficou borrado. Deixe-me mostrar a você a destreza dos assassinos. Na sala de espectadores, Longea olhou para a cena sem expressão. Dark realmente aprendeu 50% das técnicas da Liga dos Assassinos? Leprechaun perguntou curiosamente. Longea assentiu. Ele fez. Ele fez isso em apenas 2 anos também. Isso por si só torna seu talento muito superior ao meu. Arquentime olhou para a tela sem muitas expressões. Mesmo que ele pudesse perder seu power limite a remover se Ishiro perdesse essa partida, ele não parecia preocupado. Essa barata de merda vai encontrar um jeito de vencer isso também. Ele pensou com irritação. Ele não quer admitir, mas está um pouco feliz por ter Ishiro como seu lutador. Ele demonstrou uma força avassaladora, mas sua personalidade é o que ele não gosta. Ele gosta quando os outros o temem e são cuidadosos perto dele. Mas Ishiro não sente medo algum. Sua personalidade é semelhante à sua. Nenhum deles quer estar sob o comando de alguém. Ambos são figuras semelhantes a reis, e quando duas figuras semelhantes a reis se encontram, em casos raros, a reunião não termina em briga. A fonte deste conteúdo é Freu e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.